Então, na minha leitura, e não é minha, de muitas pessoas, a estrutura da Base Nacional Comum Curricular é uma estrutura tecnicista, neoliberal. Né? O que tentamos dizer, inclusive, nas reuniões que tivemos lá com a comissão que elaborou, né, depois com a própria Sônia Castelar, da última versão, né, é que, na verdade, eles foram incumbidos de colocar a geografia dentro daquela estrutura de habilidades e competências. Aquilo ali é um esvaziamento mesmo. Né? É um tecnicismo que esvazia a gente discutir o que é geografia, o papel dela, as categorias, a função social, etc, etc, etc. Inclusive, no meu parecer, eu cheguei a falar um pouco isso. Diz qual é a proposta da geografia no ensino fundamental, no 6º ano, no 5º ano, independente da geografia que se defenda, digamos assim. Né? Mas como é que a gente faz aqui? Então, a estrutura da Base Nacional, ela é tecnicista, neoescolanovista, neoliberal nesse sentido, mesmo que houvesse boas intenções. Né? E aí foi ruim ver os colegas nessa situação, digamos assim. Agora, a ideia de sistema nacional aí vem dos meus estudos e do meu pós-doutorado com o professor Saviani. Né? Na verdade, embora na minha formação essa ideia de que a gente precisa pensar a atuação do professor de geografia pensando onde ela vai ocorrer, né? Onde é uma questão fundamental para a geografia, como você mesmo tem nos ensinado, né? Onde, por que aí, né? Então, essa ideia de que a gente tinha que compreender a escola pública, isso já vinha, de certa forma, na nossa formação, no meu mestrado em educação, etc, etc. Mas, com o professor Saviani, eu consegui fazer uma leitura da escola pública pensando o Brasil como um todo. Então, o próprio texto, ele vai dizer que, na verdade, o que deveria ser a base da base, né, é uma escola pública, digamos assim, de boas condições de trabalho para todo estudante brasileiro. Né? Então, isso que é a base. Quer dizer, o currículo é um componente disso, mas há uma base que são as condições em que as crianças e os professores trabalham e estudam em todas as escolas brasileiras. Né? E no caso da formação da escola pública brasileira, né, aí tem todo o debate do que é o Brasil. Essa tensão, não só o Brasil enquanto país colonial, escravista, mercantilista, fundado no mercantilismo e no escravismo, né? Mas a própria independência do Brasil, que aliás vai fazer agora 200 anos, né? A própria independência do Brasil no século XIX, né? E a criação do Estado Nacional Brasileiro, e de certa forma atrelado à formação dos Estados Nacionais, né? Os sentidos, digamos assim, do que seja esse nacional, desde a fronteira, mas a composição do espaço nacional e a escolarização como uma das metas, digamos assim, da formação do Estado Nacional moderno, digamos assim. A eliminação do analfabetismo, o acesso à cultura, digamos assim, Douglas, aquilo que no ideário da Revolução Burguesa, no ideário, não na prática necessariamente, aquilo que no ideário da Revolução Burguesa tem um sentido bastante revolucionário, né? De uma escola que dá acesso ao conhecimento, disponível para todos, né? Acaba com o analfabetismo, dá o acesso à ciência, ao conhecimento, no sentido de uma formação de uma cultura letrada, digamos assim, né? E também direito às profissões e assim sucessivamente. Então, a ideia de que o Estado-nação tem como os seus criadores e criaturas o Sistema Nacional de Educação. E o Saviani vai, então, problematizar essa ideia de Sistema Nacional de Educação, que eu não vou aprofundar aqui, mas o dado concreto que ele coloca, né, é que, na verdade, dependendo da rede pública em que você está numa escola muito melhor ou numa escola muito pior. Né? Então, se você está numa rede federal de ensino, no Colégio Pedro II, onde eu trabalhei no Rio de Janeiro,
É uma escola pública, né, financiada com uma escola pública, né, embora lá os alunos passem por processo seletivo, a não ser na educação infantil, que é sorteio, mas no quinto ano, no ensino médio, é processo seletivo, né, então tem alguma especificidade. E se você pega uma escola estadual, uma escola de periferia da metrópole do Rio estadual, e pega uma escola municipal de município de Cametá, digamos assim, na Amazônia, no Pará, né? Elas são escolas muito diferentes do ponto de vista do funcionamento global, né? Desde as condições físicas da escola, até a qualidade dos professores, a quantidade de professores, e assim sucessivamente. Né? Então, a ideia é de que não tem uma escola pública única para a população brasileira. Né? É claro que essa ideia de formação do Estado-nação e do Sistema Nacional de Educação, ele está no contexto ideário da construção da sociedade burguesa moderna. Tá? E a geografia está dentro dessa escola nesse contexto. Tá? Mas, ao mesmo tempo, tá? Nós podemos pensar que o Estado burguês é um Estado de hegemonia de classes dominantes, mas é um Estado de conflito, de lutas. Né? Então, é a ideia de que dentro da escola pública, digamos assim, burguesa, aliás, eu prefiro dizer escola pública da sociedade burguesa, porque a escola pública não é só burguesa porque é uma escola do conflito. Né? Então, há um espaço de crítica da sociedade burguesa, né? De crítica da sociedade brasileira, né? E, portanto, é um espaço de intervenção política muito grande, né? Política e cultural muito grande para os professores de geografia. Então, a ideia do Sistema Nacional tem a ver com isso e a presença da geografia nesse processo. É claro que vem logo a imagem, quando a gente fala de uma escola, de um currículo nacional, vem logo a ideia do nacionalismo patriótico, né? A ideia, digamos assim, hegemônica, digamos assim. Mas pode ser a crítica disso também. Né? Pode ser a escola como um espaço de fortalecer a luta daqueles que, desde a origem, estão lutando por um Brasil diferente. Né? A ideia é levar isso para dentro da escola. É claro, não achando que a escola vai servir majoritariamente a um projeto crítico, né? Mas é um espaço de disputa e tudo mais. Né? Então, a ideia de sistema nacional, e aí, qual é a ideia básica? Então, é o seguinte, ou seja, o professor de geografia, e aí aquele professor formado criticamente para defender a escola pública, ele precisa, além de ser geógrafo, né, conhecer a geografia enquanto tal, enquanto teoria, método, epistemologia, técnica de pesquisa, assim sucessivamente, né, ele precisa conhecer a escola e o sistema escolar onde está atuando. Na verdade, precisa conhecer a escola pública brasileira, né? Isso como um componente também de defesa da escola pública para a população pobre brasileira, né? E também para desenvolver dentro dela um projeto crítico, um projeto contra-hegemônico, né? Dentro dessa escola. E aí lutar pela escola, lutar pelo sistema nacional, né? É lutar por condições também de luta contra-hegemônica dentro da própria escola. Acho que é um pouco esse sentido de sistema nacional. Agora, a outra questão, aí talvez a gente possa voltar, né, porque pensar o sistema nacional de educação é pensar o espaço da atuação do professor de geografia. Né? E aí eu acho que nós temos que ter uma discussão, tem que ter projeto para isso. Projeto discutido coletivamente. Né? E aí, coletivamente, Douglas, porque você se referiu a posturas diversas, tem muitas posturas diversas, inclusive muito críticas até demais, né? Mas a fragmentação tá enorme, né? Então, na verdade, para a gente retomar não só a crítica, mas o trabalho coletivo, a AGV, sindical, trabalho de base, né? Para que a gente pegue essa crítica a partir de uma praxis política consequente na direção de um certo caminho de luta de contra-hegemonia. Né? E depois eu vou voltar um pouquinho também a essas diferenças aí de geografias que você se referiu. Okay. A geografia está muito forte. Não, é uma coisa impressionante, né? Quer dizer, eu sou, na geografia, uma geração antes da sua, né? Assim, entrei um pouquinho antes. E
E assim, a gente tinha muito essa noção dos tipos de fragmentação. A fragmentação que envolvia geografia física, humana, econômica, a fragmentação da geomorfologia, climatologia, urbana, agrária, essas fragmentações que estavam colocadas aí. O que é interessante é que, de alguma maneira, a geografia brasileira vai tomar como uma característica, assumir para dentro dela mesma uma grande discussão sobre os movimentos populares, sobre as condições da sociedade e tal. Ao trazer isso, também vai trazer as polarizações que estão colocadas no interior do movimento. Quer dizer, o movimento corre um percurso bastante diferente, não queria avaliar e nem rotular aqui, mas de alguma maneira essas fragmentações vão ser outras, quer dizer, elas têm um caráter identitário e, independentemente do tipo de identidade, essas identidades vão fazer a pauta, não é? Quer dizer, é como se as diferentes identidades estivessem lutando por um certo tipo de hegemonia dentro da sociedade. E, efetivamente, um projeto de sociedade, um projeto de humanidade vai ficando subsumido, né, a essas identidades todas, a esses formatos, né, de dominação que estão colocados. E isso aí vem a questão do colonialismo, da decolonização, do isso, daquilo. Tem uma série de outras variantes aí que acho que valeria a pena a gente fazendo um outro, até numa outra entrevista, porque valeria a pena a gente trabalhar a questão do conteúdo da geografia propriamente dito, não da base nacional, e tentar pensar um pouco disso. Mas aí vamos ver se a gente escreve alguma coisa sobre isso e tem isso como ponto de partida. Bom, você estava falando e me veio também uma série de condicionantes na minha cabeça e exemplos, né? Quer dizer, a própria ideia de unidade, né, de um currículo nacional, ele tem de estabelecer, como você mesmo diz, um entendimento do que é esta nacionalidade e esta multinacionalidade que é o Brasil. O Brasil tem mais de 200 nações, não é? Diferentes. E nesse sentido, então, isso não significa a existência de 200 currículos, significa a existência das identidades em busca de objetivos que são relativamente comuns e de sustentação, então, desses projetos. Eu fico pensando um pouco no que está acontecendo, no que aconteceu aqui na Espanha nesse tempo todo pós-Franco, não é? E o quanto essa tradição franquista ela ainda está colocada na escola, de alguma maneira. E o ensino da geografia é um dado para isso, quer dizer, você não tem aqui como caracterização o professor de geografia formado em geografia. Ele é formado em geografia, história e artes, geralmente. Então, assim, não é alguém que tenha, de fato, um domínio dos fundamentos da geografia e tudo mais. O mais do que isso, os conteúdos que, de uma maneira geral, são ensinados nas escolas, no que nós chamaríamos de escola básica, eles estão muito mais relacionados às comunidades, às internalidades, aqui, no caso de Madrid, as bacias hidrográficas que percorrem a cidade, essas identidades que estão e que sustentam, inclusive, a reprodução desses grandes impasses, como o caso do confronto entre o chamado espanhol, hispânico, e o galego, o basco, e, bom, os problemas aí comunitários. E o mais interessante de tudo isso é que quando você está pensando nessa escala, você começa a se perguntar e falar assim, mas quando é que a escola vai reconhecer que existe uma coisa chamada União Europeia, né? Quer dizer, quando que este diverso será um objetivo? Quando é que essa sociedade burguesa, formada nesse contexto, ela vai reconhecer a si própria, né, do ponto de vista ideológico, que foi o grande esforço da escola no século XVIII, e veio indo, mas que aqui parece uma coisa em suspenso, sabe uma coisa quando ela está em suspenso, ela não consegue dialogar com as diferentes escalas, com as diferentes condições de vida
que envolve a ideia de uma União Europeia ou da Comunidade Econômica Europeia, ou seja lá do que for. É interessante. A ideia de um currículo nacional é uma ideia extremamente sofisticada que eu acho que a gente precisa pensar muito. E acho que você colocou uma questão que é o próprio balizador político disso. Eu vou ler aqui a frase que você escreveu e queria, se você puder, dar uma mergulhada. Você diz assim: o currículo, então, deveria ser balizado pelas lutas das trabalhadoras e dos trabalhadores por direitos sociais e étnico-raciais. E baseado no Estado laico, republicano, democrático e de direito à terra e à reforma agrária. A morada adequada, ao trabalho digno. E aí você vai tocando. Esse projeto que exige conhecer o Brasil, que é o que você já colocou, eu estava aqui confirmando, levantando a bandeira, é nacional e internacional simultaneamente. Quer dizer, essa é a questão da noção do pertencimento, não só enquanto nação, mas enquanto modo de produção, efetivamente, enquanto condição de existir de humanidade, né? A humanidade da humanidade, né? Acho que isso é interessantíssimo. Bom, mas aqui já estou eu comentando o teu texto. Esse é um vício insuportável. Por favor, o que você tem a declarar em juízo com relação a isso? Eu vou sempre retomar um pouco essa primeira versão, porque o grupo que fez a primeira versão, eles fizeram uma coisa muito interessante. Não sei se você se recorda, mas eles criaram uma página e botaram a página da Base Nacional e botaram lá na página pendurado o currículo de todos os estados brasileiros. Eu estava atrás de juntar esses currículos há vários anos, mas você tem que entrar na secretaria, buscar, procurar, esse está atual, esse não está atual. Então o pessoal montou lá, então você ia lá, você clicava no estado, você baixava o currículo de todo o estado, todos os estados. Nós soubemos, numa reunião que tivemos lá com a comissão, para discutir o parecer crítico, né, que eles tinham feito a leitura de todas aquelas propostas estaduais, leitura crítica. E que a versão que eles produziram foi baseada nesta leitura crítica. E aí o que eu disse para a Gisele, disse para a professora Marisa Valadares também, né? Por que não estabelece isso no processo? Ou seja, estabelece um debate nacional, né, com as escolas, com os professores, com as associações, né, avaliando o currículo que se tem. E aí no processo organizado, né, com congresso, com participação, mas nada fora daquilo que a tradição de luta dos brasileiros, inclusive do próprio MEC, que tem congresso nacional e vem fazendo. Então, avalie o currículo que se tem. Né? Aí a proposta. Depois, bom, nós queremos um currículo para que país e que mundo? Aí a avaliação do Brasil e do mundo. Né? Porque quando eu falo ênfase no Brasil, é o Brasil como produto do mundo da sociedade capitalista. Né? Por isso que é nacional e internacional. Ou seja, há uma escala, uma questão, um momento nacional de uma coisa que é mais ampla, que é internacional. Né? Então, uma avaliação do Brasil. E aí, o que você leu aí é uma certa pauta de questões do Brasil. Tá? E, aliás, Douglas, eu recentemente, né, quer dizer, por conta da metodologia do ensino da geografia, eu vinha lendo com mais afinco, né, a literatura de epistemologia da geografia, vários autores, mas, particularmente, do Moreira, né, para construir uma proposta de metodologia do ensino. Né? Eu continuo fazendo isso. Né? Mas, ultimamente, o que eu tenho me dedicado mais é pegar os livros do Rui e de outros autores, mas do Rui especificamente, sobre a leitura geográfica do Brasil. E o Rui já faz isso desde o mestrado. Né? Então, assim, só fazendo um valência, assim, eu acho que continuo dizendo
que o movimento operário e a questão cidade-campo no Brasil, esse texto que é a dissertação dele de mestrado, é um divisor de águas das leituras sobre o Brasil. É um grande divisor de águas. Ele é um clássico, né? Isso é um texto clássico, que assim, é uma outra abordagem, uma outra significação, e sem dúvida, acho que é uma literatura obrigatória, né, para quem quer conhecer minimamente uma reflexão sobre o Brasil, depois de Celso Furtado, Caio Prado, Florestan e tal. Quer dizer, você ter uma sistematização desse ponto de vista, acho que realmente é um livro fundamental. Sim, mas pois é, eu estou relendo esse material, esses livros, né, mas agora num sentido diferente do que eu li algum tempo atrás, né, justamente fazendo essa junção, né, de pensar, quer dizer, o Brasil, a sociedade brasileira, ela é geograficamente o que ela é hoje. E ao responder isso, eu tenho mais condições de dizer assim, olha, para essa sociedade, para esse Brasil geograficamente organizado, a função da geografia na escola brasileira, do ponto de vista crítico, é esse. Né? Então, é essa trajetória que eu estou, digamos assim, aprofundando. Agora, você citou, não sei se você falou totalidade, né? Mas você falou alguma coisa aí que eu escrevi aqui, totalidade. Na verdade, essa diversidade do que é o Brasil, né? Que bom que seja o Brasil tão diverso, né? Quer dizer, o respeito à diversidade, ele só pode ser garantido quando ele é colocado na totalidade. Essa identidade fora do contexto geral, então, essa diversidade tem que estar toda no currículo nacional. É possível fazer isso. É possível, nós temos condições teóricas, temos condições institucionais, a universidade, as escolas, né? Agora, nós temos inimigos, né? Então, a ideia aliás, Douglas, eu não sei se você acompanhou, mas depois que saiu as versões da Base Nacional, tiveram as audiências públicas. Foi uma por cada estado, por cada região. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Eu soube. Essas audiências públicas, aliás, eu até procurei na internet para ver se baixava, mas acabei não encontrando. Elas são muito interessantes, porque nelas foram todos os agentes. Desde a AGB Niterói estava muito presente nessa audiência, vai ter lá a AGB Niterói, quer dizer, a AGB falando com muito empenho da AGB Niterói, né? O movimento Todos pela Educação presente em todas elas, pessoal ligado ao SESI, pessoal ligado à igreja, de várias igrejas católicas, evangélicas. Na audiência pública da região norte, foram comunidades indígenas, dizendo assim, olha, nós queremos que as questões culturais estejam no currículo da escola brasileira, estejam na base. Na verdade, não precisava ser a base, mas no currículo nacional. Então, eu acho que a diversidade na unidade, aquilo que nos une, é a crítica do Brasil e a perspectiva de superação desse Brasil que está aí. Nosso horizonte é o socialismo, é a destruição do capitalismo. Enquanto o capitalismo sobreviver, as diferenças vão ser massacradas, sociais, qualquer tipo de diferença. Né? Embora é claro que a gente tem que reconhecer que na própria esquerda há uma certa dificuldade, não ausência de debate, mas uma certa dificuldade com determinados temas, o tema do racismo, do sexismo, né? Não é para desconhecer esse processo, né? Mas como é que a gente dá conta desse debate, que são lutas por cidadania, né? E para mim a questão racial no Brasil ela é estrutural, mas o sexismo também é estrutural, né? Na verdade, a família que é a família do senhor de engenho, que manda na mulher, manda no escravo, manda na terra, na fazenda, manda em tudo. Essa é a família brasileira. Né? Isso é estrutural na sociedade, é cultural e estrutural na sociedade brasileira. Né? Então, a questão racial tem que ser pensada essa estrutura do que é a sociedade brasileira, mas aí vendo a especificidade do Brasil no
do capitalismo globalizado. Né? E aí, quando você fala do texto do Rui, né, é isso que eu tenho lido muito agora nos textos mais recentes, dessa singularidade da sociedade brasileira em relação às outras formações espaciais, digamos assim, nacionais. Ele tem insistido um pouco nisso. Né? E, bom, eu tenho achado esse caminho muito interessante porque ela coloca em pauta questões nacionais fundamentais. Tá? Então, por exemplo, quem manda no Brasil desde a fundação é a finança, o dinheiro, o senhor de engenho, a agricultura e a indústria, a agroindústria. Desde o início. Com o trabalho escravo, com a família que é propriedade dele, né? Família machista, digamos assim, homofóbica, etc, etc. Né? E hoje, isso que fundou o Brasil está na forma de uma articulação da agroindústria moderna, que é o agronegócio, né? No Brasil urbano e industrial, Brasil que se industrializou, Brasil país urbano industrial, mas que a indústria se torna subordinada às demandas da agroindústria, e tudo isso, hoje em dia, é comandado pelo capital rentismo, pelo imperialismo, pelo capital rentismo. Então, e aí todas as teses de reprimarização, desindustrialização, né? Então, veja, nós estamos num Brasil que remonta ao século XIX, um Brasil que vai exportar commodities. Claro. E aí, qual é o sentido da educação nacional de um país para exportar commodities? É um ataque frontal a uma escola pública de qualidade, de uma formação cultural, científica, filosófica, artística do povo brasileiro. Né? Então, voltando ao ciclo, a ideia é possível fazer um processo em que todos estejam dentro de um debate de unidade, né? E para nós, para os marxistas, é unidade de classe, né? Mas também que deva se incorporar todas as lutas por cidadania, todas elas são indispensáveis. Né? Aliás, um pouco nos termos defende a marxista americana Davis, a ideia de interseccionalidade, palavra difícil, né? Que, na verdade, não existe questão mais importante, a questão da classe, da raça, do gênero. É a conexão entre elas. Então, eu não posso falar da classe sem falar do gênero, mas eu também não posso falar do gênero sem falar da classe. Eu acho que isso é uma reflexão fundamental. Em todo o mundo. E isso é um horizonte de unidade de luta, de contraposição à sociedade capitalista, porque a nossa tarefa de longo prazo é destruir a sociedade capitalista. Agora, tem táticas, tem ações táticas, né? Por quê? Embora a sociedade brasileira seja fundada no latifúndio, no escravismo, na opressão, etc., etc., desde lá também tem resistência. Tá? Então, quando o Clóvis Moura faz um contraponto ao Gilberto Freire, ao invés de Casa Grande e Senzala, numa complementaridade entre esses dois espaços e classes, né? Ele está dizendo Casa Grande e lutas insurrecionais, quilombos, contra todo esse processo. Um outro dado importante, né? Junto com o latifúndio, foi também se criando um grupo social de pequenos agricultores, de pequenos minifúndios, né? Que hoje povoam terras públicas brasileiras. Né? Então, são populações, de certa forma, à margem, dentro e fora do que é a sociedade latifundiária brasileira, mas com potencial não só para ter exemplo de um outro Brasil, né? Mas também com potencial de luta para esse Brasil diferente. Então, para fechar o ciclo, e alonguei um pouquinho, né? Então, avaliar o currículo nacional, né? Que elas fizeram lá na base, né? Publicamente. E aí a gente lê, estuda, faz texto, debate, etc., um processo. Né? Avaliar o que é o Brasil, de ontem e de hoje. Né? Qual é o papel da geografia e quais são os conteúdos centrais para a gente construir esse Brasil de forma contra-hegemônica. Agora, é claro que isso não vai ser fácil. O diálogo com o Estado, isso, mas não vai ser fácil. É contra a hegemonia, né? Mas acho que é um horizonte de luta
e que envolve a gente pensar as geografias que a gente defende. Não, é isso mesmo. Talvez na sua lista temática aí, acho que você pulou o debate sobre o que é escola, né? Que é fundamental. Tá. Ok? Mas, assim, fundamentalmente. Né? Quer voltar à escola agora? Não. O nosso tempo aqui já se foi. Nós já passamos de 1 hora e alguma coisa. Vamos ter que buscar aqui algum encerramento. Mas para que a gente pudesse, então, encerrar esse negócio aqui com chave de ouro, você, no seu texto, você vai fazendo um conjunto de avaliações e tal, até chegar na geografia propriamente dita. Lá pelas tantas, você faz uma reflexão sobre o que é a ciência humana, e você diz assim, no primeiro parágrafo, depois desse subitem, você diz assim: a geografia nunca se encaixou perfeitamente nas ciências humanas e nem nas ciências naturais. Okay. Pois aborda, da mesma forma, o ser humano pode ser interpretado como um sujeito objeto do estudo da história natural e simultaneamente social. Acho que esse tipo de debate é um debate dos mais ricos, né? Não só para a geografia, porque você vai desdobrando isso também para outros campos do conhecimento dentro do teu texto, mas acho que não cabe aqui esmiuçar, mas uma questão fundamental, né? Que é a ideia de que as ciências, os campos do conhecimento, são macro-tradições da humanidade, né? São grandes tradições. Então, tradições que se revolucionam todo dia, mas elas buscam responder a perguntas fundamentais, né? E aí, nesse sentido, acho que você, vamos dizer assim, toca num ponto essencial da discussão, né? Que é a ideia do quê? De você ter uma ciência não só a serviço dessa ou daquela prática ou daquela formação profissional, ou seja lá o que for, mas uma ciência a serviço do reconhecimento, né? Das novas gerações reconhecerem-se, né? Enquanto copartícipes da humanidade, da ideia de brasilidade e tudo mais. Como no mundo como um todo, né? vai se tentando achar esse caminho, que não é um caminho fácil, e eu diria que desconheço um lugar que já tenha atingido, né, essa costura toda, mas de alguma maneira é a luta da maneira como ela está. E está aí colocado, então, uma questão fundamental para a geografia, né? Quer dizer, para que se ensina a geografia, né? Em que sentido isso está dentro da escola, enquanto instituição? Porque, no final das contas, não basta você ser o melhor professor de geografia possível, porque você tem que ser o melhor professor de geografia possível na melhor escola possível, né? E, portanto, é esta dimensão da escola que vai dialogar, então, com a diversidade dos saberes. De alguma forma, bom, acho que é isso que você apontou aqui. Queria, se você puder, ir costurando o final aí da nossa conversa, né, tentando falar um pouquinho dessa sua reflexão. Quanto tempo eu tenho? Agora eu fiquei preocupado com o tempo. Não, nós temos tempo. É que como a gente tem uma certa preocupação de que as entrevistas não sejam demasiadamente longas, porque as pessoas verem entrevistas na internet não é uma coisa também muito razoável. É melhor fazer 2 entrevistas em separado do que fazer uma demasiadamente longa, né? Tá, ok. Eu me referi ao Clóvis Moura, na verdade a expressão que ele usa é Rebeliões da Senzala, é um livro dele. Uhum. Na verdade, assim, voltando um pouco às geografias liberais, para poder então fechar nessa ideia que não tem que ser loucura. Eu outro dia assisti um evento, colegas lá de Goiás, de Goiânia, lá do grupo da professora Lana Cavalcante, Liana, outros colegas lá. Tá. E eles fazem outros eventos muito interessantes, e agora, no ano passado, eles fizeram um evento virtual. Tá? Eu assisti algumas atividades. E me espantei
espantado, porque eles usaram uma expressão que é a ideia de construir uma escola socialmente justa. E aí eu vi uma exposição muito boa, inclusive do Solivani, né, falando sobre a crítica ao liberalismo, ao neoliberalismo, digamos assim, né, e um pouco nos termos do que a gente tem debatido, que a gente tem aprendido até com os educadores, com o Saviani, com o próprio Livani, né, do que é a educação neoliberal. Né. Mas, no final das contas, a ideia de uma escola socialmente justa, ela acaba ficando nos limites de uma escola liberal. Né. Um pouco no ideário que eu falei anteriormente, do ideário da Revolução Francesa. Né. Não, no ideário, não na prática da burguesia, mas no ideário da Revolução Francesa, ou seja, uma escola pública para todos, ricos e pobres, igual, né? E que as pessoas possam entrar nela e aprender, né? E a se desenvolver intelectualmente, e assim sucessivamente. Né? E isso, para mim, se combina também com essas diferentes perspectivas de geografia, uma geografia feminista, uma geografia étnico-racial, uma geografia, enfim, de várias tendências, em que trazem temas muito pertinentes, muito importantes para pensar o Brasil e o próprio capitalismo, né? Mas que acaba criando uma fragmentação política muito grande. Então, eu acho que a gente precisa conversar, se entender um pouco numa certa direção, retomando um pouco do que a gente conversou anteriormente. Mas o liberalismo não pode ser resposta ao neoliberalismo. Né? Eu acho que nós temos que ir na ideia de pensar um projeto independente, um projeto de escola ou de classe, né, que seja uma arma para ações táticas, estratégica, para curto, médio e longo prazo, né, no sentido de fortalecer a luta do povo contra esta sociedade. Agora, eu vou falar um pouco da escola, aí eu vou fechar, não vou demorar muito, né, fazendo uma certa propaganda de algo que ainda não está publicado. Né, mas eu já estou com um texto escrito, que está para sair na revista do STED-BR, deve sair agora nesse ano, em que eu, de certa forma, desenvolvo um pouco essas ideias todas que você está me cobrando, me perguntando. Né? Menos o tema do Brasil, que eu peguei mais o tema geral do capitalismo, né? Onde eu vou discutir assim, qual é o papel da escola. Né? E aí a referência que eu uso para discutir o papel da escola é o professor Demerval Saviani, né? Com duas ideias básicas. Primeiro, a ideia filosófica de produzir em cada um de nós a humanidade construída pela história humana. Então, isso é um mergulho na história, tudo que ela produziu, enquanto cultura, enquanto saber, filosofia, arte, ciência, né? E como é que a gente socializa isso, produzindo o sujeito culto naquilo que a humanidade produziu ao longo desse processo, em que pese a perversidade do que é a sociedade burguesa. Então, essa é uma primeira ideia. A segunda ideia, de que o que cabe à escola, tem a ver com essa anterior, o que cabe à escola é tornar sujeitos contemporâneos do seu tempo. E o que significa tornar contemporâneo do seu tempo? É entender a sociedade em que se vive, a sociedade burguesa. Né? Mas, para entender a sociedade burguesa, nós temos que ir na história de novo. Né? E naquilo que a gente tem de acúmulo de leitura crítica dessa sociedade burguesa. E aí, a importância desses campos científicos. Né? Quer dizer, ciências humanas, ciências naturais, é uma certa compartimentação das ciências, que tem que ver com o pensamento kantiano. Talvez daqui a algum tempo não seja assim, sim, né? Mas já há uma história desses vários campos e com contribuições muito ricas. Né? Aliás, não nos meus textos eu uso a ideia de clássicos, né? De clássico para compor, conhecimentos clássicos para compor o currículo da escola brasileira, que também é do Saviani. Né? E às vezes pode se confundir a ideia de clássico um autor ou outro. Na verdade, o que nós podemos denominar como clássico na escola brasileira e na escola mundial é a própria geografia enquanto um campo de conhecimento. Eu acho que ela tem que estar presente, porque ela tem capacidades analíticas importantes para entender o mundo que se vive.
Agora, finalmente, tornar os alunos contemporâneos da sociedade que se vive é a gente construir uma consciência clara de qual é o meu papel na sociedade burguesa. Onde é que eu estou nela? Onde é que eu estou socialmente, geograficamente, espacialmente? Por que eu estou aí? Né? E por que não estou em outro lugar? E estratégias de construção crítica e de superação desta sociedade burguesa. Então, o texto fala um pouco isso, né? Esse texto que eu estou indicando que vai ser publicado ainda, né? Mas também aprofunda um pouco mais quais são os grandes temas, as grandes estruturas do que é o espaço geográfico do capitalismo mundializado, propriamente dito, basicamente a partir do Máximo Parini e dos Grundrisse lá do próprio Marx. Né? Então, no texto, eu vou então, finalizando, eu vou, a partir dessa leitura do que é a escola, né? E aí uma coisa para fechar, né? Eu usei no texto a ideia de um projeto de escola. Né? Eu acho que é isso mesmo, um projeto de escola que sirva aos trabalhadores. Agora, mais do que um projeto de escola, ou talvez substituindo a ideia de projeto de escola, é um projeto de classe, né? Que ele pode ser desenvolvido um pouco mais numa escola, um pouco menos outra, pode ser desenvolvido nos movimentos sociais, no MST, no MTST, etc., etc., né? Ou seja, um projeto que a gente possa desenvolver nos espaços profissionais e políticos onde o geógrafo pode atuar, né? E a ideia é que o papel da geografia é desvendar, né, todo o processo de alienação do ser humano na sociedade burguesa a partir dos seus condicionamentos espaciais, do que é o espaço geográfico do próprio capitalismo. Mas aí tem que aprofundar isso, o texto vai um pouco nessa direção. Eu não sei se eu já agradeço. Fica aqui a promessa, então, minha e sua, de que quando esse texto for publicado, a gente mergulha nele, ok? Beleza? Você estava falando, eu te cortei. O que você ia falar? Não, se eu já me despeço. Fica à vontade, fica à vontade. Poxa, passou rápido, hein? Queria falar um pouco mais. Nós já estamos aqui 1h40 aproximadamente. Pois é, exatamente. Não, doutor, te agradecer aí mais uma vez e eu acho que precisa realmente pensar em alguma publicação que atualize esse debate sobre a base nacional, né? A situação está bem perdida. Eu tenho visto algumas lives, alguns vídeos, o pessoal defendendo, meio propaganda da base, como aplicar, etc, etc. Né? E acho que a gente precisa retomar um pouco isso, e aí agradecer a você pelo convite e por dar a oportunidade de fazer esse debate, e que a gente possa oferecer respostas concretas, alternativas. Se não é habilidades e competências, o que é? Se não é raciocínio geográfico espacial, que para mim não é, o que nós queremos botar no lugar. Então é isso um pouco que você chegou a citar. Acho que esse é um debate que a gente precisa fazer, né? Assim, sem dúvida. Muito bem. Marcos, muitíssimo obrigado, viu? Muito especial essa nossa discussão. Assim, estava faltando esse tema aqui na ordem do dia e das entrevistas que já foram feitas, que já foram publicadas, algumas já estão engatilhadas, já estão editadas, prontas e tal. Então, nesse sentido, eu queria te agradecer muito e pedir a você que dê um abraço em todos os nossos companheiros em comum e que, a gente está aqui guardado a 7 chaves, em prisão domiciliar, condenados pelo Covid e tentando sobreviver para sair do outro lado do túnel e a gente poder, então, voltar a tomar nossa cerveja, voltar a fazer aquilo que a gente sabe fazer bem, que é justamente esse embate dentro da geografia, que eu acho que isso que marca a nossa vida, a nossa identidade. Querido, um abraço, dê um abraço a todos, viu? Abraço, Leandro, abraço, Douglas. Obrigado, querido. Até mais. Tchau. Tchau.